Eu não resisti. Eu não resisti à tentação de fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, por sinal, bem séria. Para quem eu não tiraria o chapéu? Eu não tiraria o chapéu para a Constituição Brasileira, a Carta Magna. A carta que é do povo, o livro que é do povo, as regras que é do povo, mas que só é do povo, não é dos administradores deste país. Lá diz, Ulisses Guimarães, se não me engano, foi o grande homem que elaborou este livro. E desde então, não conheço ele, não li. Porém, o que eu vejo de situações em que ele complica a vida do povo e favorece a vida dos administradores políticos. Administrador nem sempre é político, administra o país. O que ele complica a vida do povo e facilita a vida dos administradores desse país, esse livro caiu em desgraça para mim, não merece meu respeito. Não irei queimá-lo em praça pública de maneira alguma. Eu acho que isso aí é crime. Mas ele não merece meu respeito, porque um político, um administrador comete erros, comete muitas falhas. Milhões. Ninguém do povo até hoje conseguiu roubar milhões de alguém, de uma empresa. Nenhuma pessoa do povo, não administrador do patrimônio público, nenhuma pessoa do povo conseguiu roubar 1 milhão de outra pessoa, uma única pessoa, enquanto que os administradores roubam milhões e continuam livres, soltos. Então esta Carta Magna, não digo ela protege os administradores da nação, eu não vou dizer que ela protege de maneira alguma, mas ela tem dezenas, centenas, eu não sei, muitas lacunas em que os advogados defensores destes bandidos conseguem encontrar um gancho para evitar que o seu cliente vá para a cadeia, seu cliente responda a algum processo. Quando muito responde, se é que responde, em liberdade. E quanto ao dinheiro, milhões, não aparecem jamais. Não aparecem jamais porque, ao que eu sei, caduca. O processo, uma hora caduca, uma hora não vale mais. Uma hora esse dinheiro é perdido, entre aspas. Está perdido, ninguém sabe onde está. O povo tem direito a esses ganchos também, a estas lacunas da justiça. Podem utilizar, acabam utilizando, porém tem que ter muito dinheiro, e eu sei, e vocês sabem, procurando em noticiários não muitos anos atrás, pessoas, assassinos que estão livres porque eram influentes na mídia impressa, assassino, influente na mídia impressa, muito poderoso financeiramente, que matou uma pessoa, foi até registrado em vídeo, se não me engano, e ele não foi preso e não vai ser preso, porque ele tem um advogado que conhece muito bem a Constituição brasileira e conhece esses caminhos, esses descaminhos. Então ele pode pagar, e pagou com certeza muito bem esse advogado, e sei lá mais quem, né? Mais alguém que ele possa ter pago, para que essas laudas, esses buraquinhos na Constituição sorrissem a seu favor. Então, essa Constituição não é feita para proteger só administradores e seus crimes, mas gente de muito dinheiro. Há pouco tempo,
Há pouco tempo não. Há bom tempo, um prefeito, foi governador, deputado, cometeu crimes. 20, 15, 19, não sei quantas, quase décadas. Agora ele está sendo preso. Ele não tem condições físicas nem de aguentar o próprio corpo. E ainda estão, última instância, ele foi condenado. E os advogados ainda estão colocando dúvidas sobre a sua condenação. Ou seja, ele desviou milhões da saúde, milhões que deveriam ir para a educação, que está uma porcaria por causa disso, milhões da segurança, que está triste por causa disso, gerando muito em desemprego, e colocam dúvida se ele deveria ir para a cadeia ainda. Foi instituído há algum tempo a cassação de mandato numa segunda instância. Caso o sujeito fosse condenado em segunda instância, perderia o mandato, seja lá qual fosse seu cargo. Porém, de novo a Constituição, em seus meandros que o povo jamais vai conhecer, porque é uma leitura complicada, é leitura para advogados, não é uma bula de remédio que por obrigação os fabricantes têm que traduzir em leitura fácil ao povo. Pois bem, a Constituição está facilitando para que esta segunda instância não seja obedecida. Quer dizer, aquela Constituição que Ulisses Guimarães projetou, organizou há tanto tempo atrás, já não é mais a mesma. Naquela época, acredito que ela fosse um pouco mais severa com todos nós indistintamente. Mas aos poucos, a casa que a elaborou, a Constituição brasileira, é a casa em que mais tem criminosos. Ou seja, naquele período de Ulisses, a Constituição foi feita, acredito que foi feita um pouco mais severa a todos, um pouco menos sutil, um pouco menos favorável. Então os administradores daquela casa tinham um pouco mais de consciência, não eram tão ladrões, porque ladrões, administradores do Brasil, ladrões existem desde a descoberta do Brasil. Porém, a Constituição está tornando lei, aos poucos, acaba tornando lei a possibilidade de meter a mão no dinheiro que é nosso. Então, hoje, esses mesmos administradores ganham milhões, enquanto milhões de pessoas passam fome. Quantas pessoas, alguém faça a conta, quantas pessoas com salário, como que ganhe 5 a 10 salários mínimos, quantas pessoas é necessário para pagar, através de sua contribuição, impostos? Quantas pessoas que ganham de 5 a 10 salários, quantas pessoas são precisas para pagar o salário de um deputado? Deputado estadual, deputado federal, o salário não muda muita coisa entre eles. Quantas pessoas de salário de 5 a 10 salários mínimos são necessárias para pagar uma dessas pessoas? E não é salário, é custo de gravata, custo de moradia, e eles moram numa moradia que é do governo, custo de combustível. Eles não alimentam nenhum jato, mas o dinheiro que recebem de combustível daria para alimentar um jato e não um carro oficial. Por sinal, carro oficial não precisa de combustível, não precisa pagar o combustível. A União que paga esse combustível. Então, eu digo, aonde está o livro do povo, a Constituição que deveria proteger o povo? A Constituição não protege o povo, de maneira alguma, a menos que o povo tenha muito dinheiro, caso de um poderoso da mídia, que está livre até hoje,
Pois bem, essa Constituição foi feita numa casa em que seus parlamentares decidiram sobre essa Constituição e foi modificada tantas e tantas vezes pela mesma casa. Agora, o pior de tudo, bom, poderíamos imaginar, vamos refazer essa Constituição. Aí seria pior do que obedecê-la do jeito que ela está. Hoje ela só protege os administradores do país? Sim. O que fazer? Fazer outra Constituição mais severa? Não. Pior ficaria se trocássemos esta Constituição atual por outro livro de leis. Pior ficaria, porque aí sim, os maiores, onde tem mais criminosos neste país, irão elaborar esta Constituição. Irão tornar mais lei o roubo aos bolsos do povo. Irão tornar mais fácil enganar a gente? Não vão precisar mais enganar a gente. Hoje eles enganam. E quando são descobertos, a lei, a Constituição brasileira, os protege em seus meandros obscuros que só advogados entendem. E o que vai acontecer vai ser: vão redigir uma nova Constituição com palavras mais complicadas a nós, o povo, que só advogados entendem. Por sinal, o que tem de advogado nesse meio é uma coisa incrível. Então eles têm um linguajar deles. Eles escrevem na linguagem de advogados para que só advogados entendam. Então eles vão fazer leis mais complicadas para nós entender e que facilitem mais ainda a roubalheira que eles fazem. Hoje eles fazem isso às ocultas e quando são descobertos a Constituição os livra. Mais tarde eles vão fazer isso às claras, porque a Constituição permite. Então, pior do que ficar com essa Constituição que eu não consigo respeitar, pior ainda é trocar por outra Constituição que vai ser feita pelos mesmos criminosos que estão usando desta. Por isso, não tiro o chapéu para a Constituição brasileira. Posso ser condenado, maltratado, perseguido por isto que falei. Não acho que ela mereça o meu 100% do meu apoio. Não acho. Ela só protege bandidos. Se um dia eu roubar uma lata de sardinha, como já foi comentado há muito por aí, irei apodrecer numa cadeia com um monte de bandidos da pior espécie, enquanto que um administrador deste país rouba milhões, continua comendo, bebendo e viajando à vontade. E não pode nem ser chamado de ladrão no meio da rua. Não pode.